No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. E bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória, em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta quarta-feira. Hoje é dia 16 no mês de outubro de 2024. E o assunto é esse, né, Tiago? O Peru que ontem entrou pelo cano. E olha que foi de 4, hein? 4 para o Brasil, 0 para a seleção peruana. Convenceu a seleção brasileira? Olha, eu acho que ainda falta alguma coisa na seleção brasileira, que pegou uma equipe muito frágil ontem do Peru, uma equipe que não tinha aquela marcação como tem uma Argentina, como tem um Uruguai ou uma seleção europeia. Aliás, as duas últimas equipes, as seleções que o Brasil pegou, são seleções que não tem aquela marcação, que não tem aquele jogo, que são as duas últimas seleções das eliminatórias. Mas, pelo menos, já dá para dizer que a seleção tem um ar aí de que começa o Dorival a impor o seu jogo na seleção brasileira. E o que falta, todo mundo sabe, é tempo para se treinar a seleção brasileira. E isso é uma coisa que o Dorival sempre preza. O Dorival, todas as equipes que ele pegou, até hoje, na sua vida, na sua história, ele chegou para apagar fogo. Olha, a equipe está caindo para o rebaixamento, chama o Dorival. Foi assim com o Flamengo, é uma situação incrível, chegou no Flamengo, foi campeão da Copa Libertadores da América e também campeão da Copa do Brasil. Foi assim com o São Paulo também, ele fez o Ceará ter uma das melhores equipes, né? Levou o Ceará a uma semifinal de Copa Sul-Americana, pegando o Ceará lá numa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Foi bem no Fortaleza também. Então, o Dorival Júnior, ele é assim, mas ele chega e tem que ter um tempo para treinar. E seleção brasileira, a gente sabe que se encontra uma semana, aí tem aquele treinamento, já vai para o jogo. Hoje, por exemplo, todo mundo já vai se apresentar para os seus clubes, porque hoje mesmo tem jogador que já entra em campo, que estava em campo ontem e hoje já vai estar em campo pelo seu clube. Então, seleção brasileira é isso. É pouca conversa, pouco treinamento e pau pro jogo. Assim, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre seleção brasileira, resultados de ontem das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Porque para começar aqui, gente, eu vou começar a falar de campeonato brasileiro, Brasileirão da Série B, porque tem jogo hoje na Arena Condá, 20 horas, tem Chapecoense e Santos. Duas fases distintas dessas equipes no Campeonato Brasileiro, porque a Chapecoense brigando lá embaixo na tabela para não cair, já o Santos está com um pé e meio na primeira divisão para 2025. O Santos tem 56 pontos na primeira colocação da competição, já a Chapecoense, nossa querida Chape, tem 34 pontos, está um acima do CRB, que tem 33 pontos dentro já da zona do rebaixamento. E tem um jogão nesse final de semana, lá no estádio Augusto Bauer, em Brusque, que é Brusque CRB. O Brusque, se vencer o CRB, pode sair aí da zona de rebaixamento. O Brusque, que voltou para casa no estádio Augusto Bauer, fez já o seu primeiro jogo por lá
E o estádio ficou muito bonito, ficou um ano fora de casa o Brusque, quando voltou já venceu o Ituano e é uma esperança muito grande da torcida do quadricolor catarinense que ele venha a sair desta posição incômoda que é a zona do rebaixamento. Tem no Independência amanhã América Mineiro e Goiás, na sexta-feira, como eu já disse, 19 horas Brusque e CRB. O Avaí vai até o Amazonas, 21h30 na Arena Amazônia, para enfrentar o Amazonas. O Coritiba joga no sábado contra a equipe do Vila Nova. Coritiba tem aí chances remotas ainda de uma possível classificação no ano que vem para a Série A. Operário e Paysandu, jogo domingo às 11 horas da manhã. Esses são os jogos, então, da Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, antes da Série A do Brasileirão e também de falar da Seleção Brasileira, quero falar que ontem a gente recebeu para uma entrevista o professor João Pedro, que tem uma ideia muito bacana de organizar uma confraternização entre as equipes da imprensa, ou entre a imprensa de nossa cidade, da nossa região, e também os professores de educação física e quem é ligado ao esporte. Essa entrevista, gente, ela vai vir para o ar aqui na Rádio Jovem Pan, ou na sexta-feira, ou na semana que vem. A gente vai trazer essa entrevista que ficou muito bacana com o professor João Pedro. Ele tem essa ideia, então, de fazer um amigo secreto da camisa de time. Como funciona, gente? Então ele vai reunir toda a imprensa, professores de educação física e também pessoal que organiza o esporte aqui na nossa região. É um amigo secreto, primeiramente virtual, né? Cada um vai tirar o nome. Por exemplo, peguei o Juliano lá no amigo secreto. O Juliano já coloca, o Juliano corintiano. Aí eu vou dar um presente para o Juliano. Só que não vai ser uma camisa do Corinthians, não. Vai ser do Ceará, vai ser do Vasco, vai ser do Flamengo. Aí eu vou presentear o Juliano, não com uma camisa do coração, mas com uma camisa de outra equipe. Aí então vai ser a entrega dessa confraternização no dia 30 de novembro, em um local que ainda não foi definido, um local que tem uma cancha aí para se jogar um futebolzinho, para fazer uma carne e tudo mais. Essa é a ideia, então, do nosso querido professor João Pedro, um dos grandes incentivadores do esporte aqui em toda a nossa região. João Pedro, pessoal, essa entrevista vem, então, aqui para a Jovem Pan, ou na sexta-feira, ou na semana que vem, você vai poder ver, então. Aliás, quero mandar um parabéns aqui a todos os professores. Ontem nós tivemos o dia do professor e tive ontem a grata satisfação de falar com dois professores, o professor Gentil e também o professor João Pedro, e quero aqui estender também aos demais professores de toda a nossa região. E detalhe que a entrevista também que a gente fez com o Gentil foi para a faculdade, gente, olha, com 49 anos, isso mesmo, ele foi à faculdade com 49 anos, formado em educação física, hoje já professor, um grande exemplo para todos nós. Professor Gentil, que também está nos acompanhando, aquele abração para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 30ª rodada, tem jogo hoje, tem clássico do futebol brasileiro entre São Paulo e Vasco, jogo que acontece no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, 21h45. Hoje também, 21h45, no Castelão, o Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro. Maracanã, amanhã, 20 horas, tem um clássico do futebol brasileiro e também do futebol carioca, que é o famoso Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, 20 horas é este jogo. Amanhã também, quinta-feira, tem Corinthians e Clube Atlético Paranaense. No Antônio Alcioli, sexta-feira, Atlético de Goiás e Cuiabá, 19 horas. 20 horas, no Maracanã, sexta-feira, Botafogo e Criciúma. No Mineirão, sexta-feira, tem Cruzeiro e Bahia. No Beira-Rio, isso já no sábado, pela 30ª rodada, Internacional e Grêmio. É o clássico Grenal, 16 horas lá no Beira-Rio. No Barradão, sábado, tem Vitória e Red Bull Bragantino. No domingo, 20 horas, Juventude e Palmeiras. Esse jogo acontece no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Detalhes agora, e lembrando, na sexta-feira, nós teremos jornada esportiva aqui no YouTube da Rádio Jovem Pan, comigo, com o Castanha, com o Juliano, com o Ivan, o Osmair também. A gente vai trazer as emoções diretas do Mineirão entre Cruzeiro e Bahia. O jogo acontece na sexta-feira, 21h30.
Então, é a jornada esportiva nossa que começa às 21 horas para Cruzeiro e Bahia. Isso lá na sexta-feira, para você acompanhar o futebol aqui na Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Eliminatórias para a Copa, eliminatórias sul-americanas. Vamos aos resultados, então, desta 10ª rodada, que começou ontem já com goleada. Foi noite de goleadas ontem. Colômbia 4-0 no Chile, jogo que aconteceu lá no Estádio Metropolitano em Barranquilha. No Defensores del Chaco, no Paraguai 2-1 na Venezuela. Uruguai e Equador 0-0, aí o pessoal foi um pouquinho mais econômico. A Argentina venceu a Bolívia ontem, lá no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo placar de 6-0. Olha a goleada aí, com direito a golaço do Messi e tudo mais. E o Brasil, no Estádio Mané Garrincha ontem, lá em Brasília, venceu o Chile pelo placar de 4-0. Como comentamos aqui, uma seleção que ainda precisa melhorar no meio campo, precisa melhorar na criação, mas que já começa a ter um rumo de seleção brasileira. Depois dessa 10ª rodada, a Argentina é mais líder do que nunca, 22 pontos para a Argentina, segundo a Colômbia com 19, terceiro Uruguai com 16, quarto Brasil com 16. Olha, o critério aqui na Conmebol, nas eliminatórias da Copa do Mundo, é saldo, porque se fosse o número de vitórias, Brasil 16 pontos, Uruguai 16, o Brasil tem uma vitória a mais que o Uruguai, mas perde lá no saldo de gols. O Uruguai tem 7 no saldo de gols, o Brasil tem 6, então o Uruguai é o terceiro colocado. Em quarto, Brasil, então, 16, quinto, Equador com 13, sexto, Paraguai com 13. Até aí, todo mundo vai direto para a Copa do Mundo. Em sétimo, a Bolívia com 12, a Bolívia, se terminasse hoje, ficaria aí numa repescagem. Oitavo, Venezuela com 11, nono, Peru com 6, em décimo, o Chile com apenas 5 pontos. Essa foi a 10ª rodada, então, das eliminatórias. Lembrando que ainda neste ano nós teremos mais jogos das eliminatórias, ainda não fechou a conta para as eliminatórias. 11ª rodada acontece lá no dia 14 de novembro. Teremos Venezuela e Brasil, jogo das 10, olha o horário, gente, 17 horas é esse jogo lá no Estádio Monumental de Maturim, vai ser numa quinta-feira. Também nesta rodada, na quinta-feira, Equador e Bolívia, Paraguai e Argentina. Na sexta-feira, daí teremos Peru e Chile e o Uruguai enfrentando a Colômbia. Como se a data FIFA são 2 jogos, a segunda rodada e a segunda rodada desse encontro de data FIFA e 12ª rodada das eliminatórias tem aí na terça-feira, Bolívia e Paraguai, Colômbia e Equador, Argentina e Peru, Chile e Venezuela, Brasil e Uruguai. Esse jogo do Brasil e Uruguai, ele acontece numa terça-feira, 21h45, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na Bahia, em Salvador. Tá aí as informações, então, da nossa seleção brasileira, que ontem deu alegria ao povo nessa goleada de 4-0 em cima do Peru. Muito bem, Juliano, Thiago, as informações de hoje eram estas. A qualquer momento eu volto aqui na PAN com muito mais. Até lá. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.